Boa noite novamente, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Sempre, sempre alegre em estar aqui para compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Hoje nós vamos ler Mateus capítulo 4, dando continuidade a Mateus 3. Eu sempre gravo dois capítulos para que eu vá soltando post num dia e no outro. Então vocês vão me ver sempre dois vídeos, sempre com a mesma cara, às vezes com a mesma blusa, porque eu gravo os vídeos um pouco com antecedência, para não ficar corrido. Então hoje nós vamos continuar aqui. Nós lemos o capítulo 3, que nos mostra a vida de João Batista, quem ele era, o que ele veio fazer e como ele cumpriu aquilo que já tinha sido escrito, falado, descrito por Isaías lá atrás. E a gente vê a simplicidade, mas também vemos a força dele na palavra, vemos também a comparação, porque os dois vieram trazer a mesma pregação do arrependimento, trazer aquele que estava perdido para se arrepender e se endireitar, endireitar os seus passos com o trilho, com o caminho que nos leva mais próximos do Senhor. A pregação é a mesma, só que João é um pouquinho mais duro, recapitulando aqui, mais, vamos dizer assim, sem rodeios, mais direto. E Jesus, que era acolhimento, falava com palavras, era um pouco mais, vamos dizer assim, não com palavras tão duras, mas pregava palavras duras como ninguém, mas palavras assim, simples, como se fosse manso e inocente. Ele tinha um jeito diferente, assim como eu também sou muito calma no falar, irmãos. Tem que me tirar do sério para me ficar nervosa, mas pregar a palavra do Senhor para mim é minha alegria. Eu acho que é para isso que o Senhor me trouxe ao mundo, e eu acabei aceitando este plano do Senhor, esse projeto do Senhor em minha vida. Então, por isso que nós falamos de projeto, o projeto de um caminhar, de conhecer a Deus, tá bom? A palavra de hoje nós vamos ler, tá, irmãos? Eu vou ler do versículo 1 ao 11, porque fala da tentação de Cristo, então, de Jesus. Então, hoje nós vamos ficar aqui, só nesses dois capítulos, nesses versículos, do capítulo 4, do versículo 1 ao 11, para deixar a gente bem entendido sobre a tentação de Jesus, tá bom? Aí depois, irmãos, a gente pode eu vou dar uma lidinha aqui nos outros, mas a gente pode até fazer um outro vídeo, que eu acho melhor a gente ficar bem inteirado, porque aí já vai aumentando um pouco. Vai ter dia que a gente não vai estudar, vou dar uma resumida, mas se o Espírito Santo de Deus nos direcionar, a gente faz em 2 vídeos a continuação, como esse de hoje. Eu vou ler só até o versículo 11 e amanhã a gente continua, tá, irmãos? Nos outros versículos, que é do 12 ao 23, tá bom? Vamos orar? Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, obrigado Deus mais uma vez por nos dar o privilégio de compartilhar novamente a palavra do Senhor, uma palavra que venha ao nosso coração como uma semente boa, uma semente que encontra um coração aberto para receber a Tua palavra, o Seu entendimento, e que cada dia nós cresçamos em conhecer ao Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado. Toma o Teu lugar, que é de direito. Mais uma vez, direcione, seja aquele que me use a minha vida como instrumento, a minha fala, o meu olhar, para que em nome de Jesus, aquele que precisa ouvir, a semente que precisa encontrar a terra, que precisa ser plantada ali, para que ela dê fruto e fruto permanente, seja encontrada e aceite essa palavra, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Amém, meus irmãos, amém? Vamos ler. Palavra do Senhor, no capítulo 4 de Mateus, diz assim: A seguir foi Jesus, pelo Espírito, levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atire-se daqui para baixo,
porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e ele se sustentarão nas suas mãos para que não tropece os seus pés em pedra. Respondeu-lhe Jesus também: está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e as glórias deles. Ele lhes disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus respondeu: retira-te daqui, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele dará culto. Com isso o deixou o diabo, eis que vieram os anjos e o serviram. Louvado seja o santo nome do Senhor. Meus amados, essa palavra de Mateus capítulo 4, do versículo 1 a 11, a tentação de Cristo, ela é muito linda e tem muito a nos ensinar dentro desse contexto, porque a gente vê o inimigo também preparado, mas encontrou também Jesus mais preparado ainda. Então, às vezes, irmãos, o que a gente tem visto é muito filho do Senhor sem estar preparado, querendo guerrear, querendo brigar com o inimigo, derrubar demônio, expulsar demônio, fazer um monte de guerra sem estar preparado. Jesus conhecia muito bem a palavra. Ele sabia o que o Pai havia escrito, o que o Senhor deixou escrito nas tábuas, até mesmo dos 10 mandamentos. Ele conhecia tudo, porque ele e o Pai eram um só, ligados assim. Então o inimigo tentou pegar Jesus em tentação, porque ele estava fraco, ele vinha de um jejum de 40 dias. Então o inimigo, irmãos, ele age da mesma maneira na minha e na tua vida. Se você não entender que você, mesmo estando em tempos de fragilidade, em tempos de dificuldade, em tempos de momentos de luta, você tem que estar preparado. Porque quando o inimigo vir, irmãos, para jogar o laço, você tem que estar antecipando o passo dele, você tem que estar firmado na palavra, porque ele só obedece, ele só sai, só bate em retirada se você for contra ele com a palavra. Porque quanto à palavra de Deus, ele não tem como mudar, ele não pode tocar, ele não pode mudar aquilo que Deus escreveu. É por isso que ele pega muita gente de surpresa, ele joga laços e pega você em momentos de fragilidade, em momentos de dificuldade muitas das vezes. Você vê Jesus aqui o tempo todo, ele falava uma coisa dentro da palavra e o inimigo é conhecedor da palavra. Mas ele muda alguns contextos, ele usa a palavra do Senhor que é verdadeira, mas em momentos de dificuldade para pegar o filho e filha do Senhor de surpresa. E se você não estiver firmado, conhecedor da palavra, conhecedor dos seus direitos em Cristo Jesus, ele vai deitar e rolar e ele só vai sair da tua vida quando te destruir. E às vezes, irmãos, a gente tem brincado muito o que é servir a Deus. Eu não estou dizendo, irmãos, todos nós passamos dificuldade, eu também passo, eu não estou aqui para ser mentirosa, passo por lutas, passo por momentos às vezes de sim acordar e às vezes ficar com as minhas incertezas. Mas eu não deixo, irmãos, que essas incertezas tomem o meu dia todo, ou que alguma tristeza, às vezes algum sentimento de fraqueza, tome a minha vida o dia inteiro. Por quê? Porque é nessa hora que o inimigo vem e ele ataca. E se você não estiver firmado, não estiver preparado dentro da palavra do Senhor, irmãos, e quem você é em Cristo, você vai perder essa batalha. Sinto muito em dizer. Ah, mas Jesus era Jesus, irmãos, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Ele mesmo diz, e nós vamos aprender, ele garante, e ele afirma dentro da palavra dele que nós faremos coisas muito maiores do que a que ele fez. Mas não é para que nós se sintamos melhores ou superiores às outras pessoas, não. Mas é que é para a gente entender que o poder que Deus entregou, ele também entrega para mim e para você. Mas a gente tem que se conhecer, a gente tem que entender, a gente tem que saber quem somos em Cristo, para quando o inimigo vir, você estar preparado como Jesus estava. Ele conhecia a palavra, por isso que o inimigo vinha com uma coisa e ele rebatia dentro da própria palavra.
Irmãos, não é sair brigando com ninguém, gritando com ninguém, julgando, como a gente vê muito cristão aí fazendo. Você não tem que estar lá gritando, falando que o outro está errado, que o outro está... Não, irmãos, você tem que vir dentro da palavra e trazer a luz da palavra para essa vida, para que ela reconheça, ela ouça a palavra, depois ela vá para casa, ela medite e faça a sua escolha, porque o livre-arbítrio está aí. Nós não estamos aqui para levar ninguém para Cristo, nem por violência, não, por força. Nós estamos aqui para trazer a palavra do arrependimento, a palavra de Deus que é genuína, as promessas, como Deus é, como Deus age, o que Ele requer de mim e de você. Porque as demais coisas, irmãos, vão ser acrescentadas nas nossas vidas. Eu não gosto de estar sempre falando, mas a gente, dentro desse contexto, a gente tem que sempre estar trazendo para os dias de hoje. Irmãos, um evangelho pobre. São poucos ministérios que têm pregado verdadeiramente a palavra do Senhor. Hoje em dia tem profetas e missionários, irmãos, que se moldaram conforme a vontade dos seguidores, dos likes. E você não pode se moldar, irmãos, porque falar de Deus, você ser escolhido para ensinamento, para profetizar, você é instrumento na mão do Senhor, a obra não é tua. Não é para você viver para poder, sabe, ganhar rios de dinheiro, mudar a palavra conforme o freguês. Você tem que dizer a palavra do Senhor sem colocar uma vírgula e nem tirar. Então esse ensinamento de hoje, que nós vamos parar por aqui, ele nos ensina muito de como o Senhor está nos mostrando como o filho dele tem que se comportar diante uma luta, diante um gigante, diante uma dificuldade, quer seja na vida sentimental, quer seja na financeira, quer seja dentro da tua vida familiar, com teu filho, com a tua esposa, com aqueles que rodeiam, ou, irmãos, dentro dos seus estabelecimentos, se você é um empresário. Você tem que saber como se portar, porque o inimigo, ele não vai deixar de querer te destruir. Porque você aceitou a Jesus. Aí que ele vai vir mesmo e vai vir com força. Mas se você estiver como Jesus preparado, você vai bater nele com força também. Que ele vai ter que fugir pelo caminho que ele veio. Essa é a palavra de hoje, uma palavra que eu peço a vocês, meditem. Capítulo 4 de Mateus, do versículo 1 a 11. Onde o Senhor nos ensina, através da vida de Jesus. Irmãos, não olhe assim também, mas é porque era Jesus. Mas Jesus, ele conhecia a palavra, ele conhecia o Pai. E a gente tem que conhecer o Pai. E a palavra do Senhor diz que é ela que garante que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Então nós também podemos chegar a esse mesmo nível de poder rebater o inimigo, não como de Cristo, tá, irmãos? Estou aqui comparando para depois, porque a internet é fogo. A gente começa a falar, o povo distorce tudo. Jesus é único. Deus é único. Espírito Santo é único. Eles são os nossos... Deus, o nosso Pai, Jesus, o nosso Salvador, Espírito Santo ficou para nos direcionar, para nos trazer aquilo que o Senhor quer, nos revelar. Então é diferente, mas não que a gente não entenda, porque se nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, a gente também vai poder, quando os dias maus virem, se nós estivermos firmados na palavra do Senhor, nós vamos conseguir colocar o mal para correr. Tá bom, irmãos? Essa é a palavra de hoje, o ensinamento são 11 versículos, mas se você meditar, o Senhor falará mais no teu coração, onde a gente vai entender que o inimigo só obedece a palavra, mas a palavra verdadeira, a palavra genuína. E você tem que saber o que ela diz para você bater de contra ao inimigo, para que ele fuja. E é como? É meditando, é aprendendo, é lendo, nem que for um versículozinho por dia. Sabe, a gente hoje vamos dividir o capítulo 4. Nós vamos parar aqui, mas amanhã nós voltamos no 4. Né? No próximo vídeo nós voltamos no 4. Novamente. Mas por quê? Porque essa passagem, esse fato, irmãos, tem muito a nos ensinar. Sabe, tem muito a nos ensinar de como o inimigo age. Ele é ardiloso, ele pega você no dia que você está fraco, nas suas fraquezas.
porque Ele conhece, Ele só não sabe o que você pensa aqui. Mas Ele sabe pelos seus movimentos, movimento do corpo, o jeito que você age quando você é ofendido, o que Ele pode jogar que te magoa, o que Ele pode lançar para te tirar da direção. Mas se aquele que está firmado na rocha, que é o Senhor, Ele não vacila. Ele vai com a palavra contra o inimigo e esse gigante tem que cair. Ele cai em nome de Jesus Cristo. Vamos orar, irmãos? Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, obrigado, obrigado. Eu só agradeço, Senhor, eu só agradeço por sempre, sempre trazer uma palavra de alimento, uma palavra de força que também me alimenta e me fortalece. Às vezes, Pai, muitos olham para a gente e acham que a gente já aprendeu tudo. Não, quando a gente está ensinando, a gente também está aprendendo. Aprendendo de várias outras formas. O Senhor se revela, às vezes, a mesma palavra de maneiras diferentes. Todos os dias, se assim, nós tivermos a vontade de ler o mesmo versículo todo dia, o Senhor se revelará a nós de maneira diferente todo dia, porque o renovo do Senhor nos é entregue todos os dias. E assim, Pai, eu profetizo sobre a vida dos meus irmãos e irmãs aqui, o renovo do Senhor, o trabalhar do Espírito Santo dentro de cada irmão e irmã, filho e filha do Senhor, para que nós venhamos compreender quem somos dentro da tua família, o que o Senhor nos dá como armas para lutar as nossas lutas de cada dia. Porque a tua palavra mesmo diz que no mundo haverá aflição, mas nós temos que ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo, nós também venceremos. Em nome de Jesus Cristo eu agradeço. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém. A paz de Deus, meus irmãos, a paz do Senhor. Que essa palavra chegue no teu coração e o Senhor revele mais e mais. Que em nome de Jesus você seja cheio da graça e da misericórdia do Senhor, tá bom? Até o próximo vídeo. Boa noite.